Boa noite, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus, nosso amado Senhor Jesus, esteja sobre todos nós, como tem estado nesse culto. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. E que nessa noite você possa ouvir, continuar ouvindo a voz maravilhosa de Jesus. Quero agradecer mais uma vez o convite de estar aqui. É muito bom estar aqui na Igreja Presbiteriana de Bauru. Muito bom sempre. Sempre uma alegria, um renovo para a nossa vida, para o nosso coração. Eu quero agradecer todo o amor, todo o cuidado que essa igreja tem tido para comigo e com a Eliane, esses anos todos. Para quem não sabe, desde 1994 nós temos, de alguma forma, caminhado com essa igreja. Houve um período em que nós estivemos sem contato mais constante, mas desde 1994. E nesses últimos anos, o pastorado do pastor Marcelo, temos tido uma relação mais profunda, mais íntima, e nós estamos lá no campo. Mas vocês estão conosco lá. Vocês estão conosco porque sempre participam conosco de tudo que fazemos. Então estar aqui é muito bom. Estar na casa do pastor Marcelo, da Rose. Os meninos deles já nos chamam de vovós, porque a gente é da família, né? Não sei qual dos dois que é meu filho. Não sei se é você, né? Os dois. Tem alguém lembrando agora Mas o fato é que é muito gostoso estar aqui sempre e rever os irmãos. Nesta noite quero convidar você a abrir a palavra de Deus na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. É um versículo muito conhecido, mas que nós queremos, nessa noite, para a glória do Senhor Jesus, queremos ler e extrair preciosa lição. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Já está ali, vamos lá juntos? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, porém, sois raça eleita. O apóstolo Pedro, que o Espírito Santo usou para escrever esse texto, ele é um personagem muito diferenciado na Bíblia. De todos os apóstolos do Senhor Jesus, Pedro se diferencia em muitos aspectos. Pedro não era um erudito como Paulo era. Pedro era um homem simples, um pescador. Ainda hoje eu voltei a ler a história da conversão dele, que se deu no barquinho dele, quando ele estava lá trabalhando, depois de uma noite frustrada. Pedro conheceu Jesus naquela manhã, quando ele desembarcava e lavava as redes. Ele conheceu Jesus num contexto muito especial. Jesus havia pregado do barquinho dele. Jesus havia usado o barquinho de Pedro para poder proclamar as boas novas. Pedro, que nunca tinha ido a uma igreja, Pedro, que nunca tinha pensado nem sequer em religião, qualquer religião, agora Pedro ouve todo o sermão de Jesus. E quando Jesus pregava, Pedro resmungava, porque Pedro era resmungão. Ele dizia: eu queria tanto estar em casa nessa manhã, frustrado porque eu não pesquei nada, e agora esse homem vem, pede meu barco, manda eu voltar para a praia agora, e eu não sei o que está acontecendo com a minha vida. E foi naquela manhã maravilhosa que Pedro teve um encontro com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus terminou de pregar e disse: Pedro, agora faze-te ao largo e lança o teu barquinho para pescar. E Pedro fez, contrariado provavelmente. Até pela sua palavra que ele disse: Senhor, pescamos a noite toda, pegamos nada. Mas, já que o Senhor manda, sob a tua palavra eu lançarei as redes. Pedro lançou as redes e pescou tanto, e com aquela pesca, com aquele evento extraordinário, Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, Senhor, meu Senhor. E Pedro se decide a seguir o Senhor. Ele reconhece que ele é pecador e ele se entrega a Jesus Cristo. Então essa é a história da conversão de Pedro. E agora Pedro lê a Bíblia, Pedro conhece a palavra de Deus. E nesse texto, meus irmãos,
o apóstolo Pedro ele faz alguma coisa que é chamada de intertextualidade. Pedro toma um texto do Antigo Testamento e o aplica agora, e se a gente olhar para a primeira carta de Pedro, abra sua Bíblia aí, se a gente olhar para o início da carta de Pedro, nós vamos ter a seguinte informação, que ele escreve para os eleitos. Pedro escreve para os eleitos. Mais do que isso, Pedro escreve para os eleitos e para aqueles que estavam na dispersão. Pedro escreve não para uma igreja específica, mas ele escreve para todos que estavam na dispersão. Provavelmente nós podemos nos localizar como alguém que estava também na dispersão. A carta de Pedro, portanto, é direcionada a todos os eleitos. E é interessante, ele diz assim, eleitos, versículo 1 de 1 Pedro, versículo 2 de 1 Pedro, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então nós temos aqui uma definição muito clara para quem que ele escreve, para todos os eleitos de Deus. Então, hoje à noite aqui, se há alguém que é eleito de Deus, essa carta é para você. Essa carta é para mim. Essa carta é para nós. Mas é interessante, voltando agora para o nosso texto básico, para não acontecer aquilo, né? Eu acho que acontece essa piadinha que está sem graça já, né? Mas que os pregadores reformados têm 3 pontos. E pregadores bagunçados também têm 3 pontos. O primeiro ponto, ele lê o texto. O segundo ponto, ele sai fora do texto. E o terceiro ponto, nunca mais volta no texto. Então, para não acontecer, voltando ao nosso texto básico, que é 1 Pedro 2,9, Pedro diz assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. De onde ele tirou isso? Ele tirou esse texto de Êxodo capítulo 19. Quer abrir comigo, por favor? Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. E é interessante sabermos por que ele tirou esse texto daqui. Deus sempre quis ter um povo, meus irmãos. O desejo de Deus sempre foi ter um povo que ele pudesse chamar de povo seu. E agora, em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, aliás, se você puder projetar, já está ali. Vamos ler esse texto juntos? Êxodo 19, 5 e 6, para a gente entender exatamente por que é que Pedro usou esse texto. Vamos juntos? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, vós me sereis. Meus irmãos, Deus quis formar um povo para si. E Deus escolheu um homem, não perfeito, mas Deus escolheu Abrão. E a partir dele disse, em ti, Abrão, serão benditas todas as famílias da terra. E aqui em Êxodo nós temos que esse povo deveria ser um povo, diz o texto, de propriedade peculiar de Deus. O que quer dizer peculiar? Particular, íntima. Esse povo que Deus formou era para ser um povo exclusivamente de Deus. E algumas coisas iam marcar esse povo. Esse povo seria propriedade exclusiva de Deus. Esse povo seria reino de sacerdotes. Esse povo seria nação santa. E agora Pedro, escrevendo para os eleitos de Deus, ele relembra a identidade do povo de Deus. O povo de Deus é raça eleita, é sacerdócio real, é nação santa e é um povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos lembrados aqui, irmãos, de quem nós somos, de onde viemos, qual é a nossa missão na face da terra. A missão de Deus é a missão da igreja, é a missão do povo de Deus. Nós falamos em missões,
E, infelizmente, às vezes, os pastores precisam ficar o tempo todo relembrando as pessoas do compromisso missionário, como se fazer missões fosse algo extraordinário. Fazer missão deveria ser a principal missão da igreja. Não só fazer missão aqui em Bauru, mas em toda a região, em todo o estado de São Paulo, todo o Brasil e todo o mundo. Porque nós somos raça eleita, povo de Deus. E por isso, a nossa finalidade é proclamar Jesus. A igreja não tem outra função, irmãos. A igreja não tem nenhuma função política. A igreja não tem nenhuma função social. Pode exercer, é óbvio, mas não tem função nenhuma a não ser proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje eu quero olhar com os irmãos apenas a expressão raça eleita. O texto é muito rico. O texto é muito rico. Esse versículo que nós lemos, 1 Pedro 2,9, podíamos falar muitos dias seguidos. Mas eu quero objetivamente hoje mostrar a expressão raça eleita. Raça eleita. Diz o texto, meus irmãos, que nós somos esta raça eleita. Se nós olharmos para a história do povo de Israel, vamos perceber que o povo de Israel falhou nessa missão de ser raça eleita. O povo de Israel se misturou. O povo de Israel deixou de cumprir a sua missão como raça eleita. Deus deu ao povo uma missão, e ao invés do povo de Israel cumprir essa missão, eles praticaram uma omissão. E agora, no Novo Testamento, depois que Cristo comprou com o seu sangue para Deus os que procedem de toda tribo, povo, língua e nação, no Novo Testamento, o Senhor Jesus agora faz com a gente uma comissão. Lembrando, Israel tinha uma missão, Israel praticou uma omissão, ao invés de cumprir a missão, se omitiu, omissão, e agora no Novo Testamento temos uma comissão. Com isso, Deus quer agora que a igreja do Senhor Jesus, a igreja lavada, comprada pelo sangue de Cristo, que essa igreja continue a missão. O grande segredo é que agora a igreja não faz sozinha, é uma comissão. Ou seja, agora a igreja faz missão com Jesus. A igreja pratica a missão não na sua própria força, a igreja pratica a missão na força e na companhia e no poder de Jesus Cristo. Por isso que ele diz, eis que estou convosco todos os dias. Quando ele diz, ide, portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Somos, portanto, enviados ao mundo, mas não sozinhos. Somos enviados ao mundo com a ordem judicial de Deus, para que a gente possa arrombar as portas do inferno. Por isso que Mateus capítulo 16 diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Alguém interpreta esse texto erroneamente, dizendo assim, o inferno vai arrombar a porta da igreja. Ao contrário, é a igreja que no poder do Espírito Santo, na companhia e no poder de Jesus, a igreja arromba as portas do inferno e arranca de lá vidas preciosas e as traz, tirando-as do império das trevas e as traz para o reino do Filho do amor de Deus. Isso é maravilhoso. E, meus irmãos, o apóstolo Pedro, portanto, ele diz que nós somos raça eleita. O que ele quer dizer com isso? A palavra raça eleita aqui é a tradução da palavra genus, que é a palavra Gênesis também, ou seja, origem. Nós somos procedentes de Deus. Prestem atenção nisso. Raça eleita significa que nós somos procedentes de Deus. Raça eleita, meus irmãos, significa que nós temos, a nossa origem é Deus. Nós somos originários de Deus. Portanto, a nossa missão não poderia ser outra que não fosse a missão de Deus, porque a nossa origem é Deus. Nós viemos de Deus. Nós voltaremos para Deus. Por isso que nós somos raça eleita. Então, a origem da palavra é genus, nós viemos do Senhor. Agora, é interessante que ele vai dizer assim, além dessa origem, há alguns textos na Bíblia que eu quero convidar vocês. Eu sei que não é estudo bíblico, viu? Mas é importante mais ler esse texto. Por exemplo, nós precisamos entender que ao sermos chamados de raça eleita, o Senhor está nos dizendo, abra sua Bíblia em Deuteronômio 7. Rapidinho lá, está Deuteronômio 7.
Aliás, aqui nem precisa abrir, pessoal, para vocês, né? Deuteronômio 7, versículos 7 e 8. Esse texto é precioso. O Senhor vai lembrar ao povo que a eleição do povo não é porque houvesse no povo qualquer qualidade. A sua origem é Deus, lembre-se disso, irmão e irmã. Mas não porque você tinha qualquer coisa que agradasse a Deus. Não porque havia qualquer margenzinha de bondade, nada. E olha o que diz Deuteronômio 7, versículos 7 e 8. Vamos ler juntos? Não vos teve o Senhor afeição, e nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa, e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Não vos teve o Senhor afeição, porque vocês merecessem. Não é por causa dos seus belos olhos, não é por causa das suas boas intenções, não é por causa da sua religião, não é por causa da sua cor, da sua raça, não é por causa do seu esforço. O Senhor fez isso por conta da sua bondade. O Senhor nos escolheu por conta da sua bondade. E, meus irmãos, mais um texto que a gente precisa ler, Efésios capítulo 1, versículos 4 a 6. Efésios capítulo 1, versículos 4 a 6. O Senhor, quando Ele nos escolheu, Ele o fez com um fim bem determinado. Efésios capítulo 1, versículos 4 a 6. Vamos juntos? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos... E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Isso quer dizer que a nossa origem sendo Deus, por sua imensa graça e favor, Deus quis nos escolher, nos eleger, para que nós o servíssemos na face da terra. Deus escolheu a mim, a você, irmão, a todos os eleitos da face da terra. Deus escolheu para que nós o sirvamos. Diz o texto, nos escolheu para que nós sejamos santos e irrepreensíveis perante Ele, e nos predestinou, e nos apontou, e nos levou para o seu Filho Jesus, no qual nós fomos redimidos e salvos. É maravilhosa essa doutrina da eleição. Vós, porém, sois raça eleita. Então, a origem da eleição é Deus. O propósito da eleição, meus irmãos, é importante saber disso. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, a fim de proclamardes. Eu li, há algum tempo atrás, um livro do reverendo Matias Quintela de Souza. Ele eu acho que está vivo ainda, foi presidente do Supremo Conselho da IPI, pastor da igreja de Londrina, e ele fala algo interessante. E ele cita um autor, que não vou lembrar o nome agora, que diz que essa palavra a fim de é como se fosse uma dobradiça que gira a porta. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, a fim de. Nós não somos só para nós nos vivermos e ostentarmos isso, mas nós somos a fim de. Ou seja, a nossa eleição, o propósito da nossa eleição é muito sério. Nós somos eleitos para sermos agentes de Deus na face da terra. Nós somos oriundos de Deus. Nós somos vindos de Deus para abençoar o mundo. Aliás, temos isso na Bíblia. Gênesis capítulo 12, versículo 3. E eu estou aproveitando que esse mês é mês de missões, e essa igreja está falando sobre evangelização e missões, para dizer que a nossa missão não mudou, é a mesma missão de Deus. Gênesis capítulo 12, versículo 3, nós temos aí o chamado de Abraão. E no chamado de Abraão ficou muito claro o que Deus queria de Abraão. Vamos ver juntos? Gênesis 12, 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditos
todas as famílias da terra. Deus escolheu a Abrão, depois ele virou Abraão. Ele era pai exaltado, depois virou pai de multidões. Abraão quer dizer pai de multidões. Mesmo sendo um velhinho de 75 anos, quando foi chamado, ele era Abrão, um senhor exaltado. Agora tornou-se Abraão, pai de multidão. Mas é interessante que Deus chamou Abrão e disse assim, olha, eu vou abençoar você, mas você vai ser bênção para o mundo. Ou seja, a bênção que Deus nos dá não é para que a gente fique ostentando bênção, Deus nos abençoa para abençoarmos outros. Aliás, o Salmo 67, nós temos seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Que versículo lindo. Falei ontem para os irmãos que estavam aqui, esse versículo é versículo de caixinha de promessa, porque é lindo demais, que coisa boa. A gente se sente alisado, né? Nosso ego, né? Ai, nós... Mas interessante, a gente só leu o versículo 1. Se nós lêssemos o versículo 2 do Salmo... Vamos ler? Me ajuda aí, por favor. Salmo 67, 1. O 1 a gente lê e coloca na caixinha de promessa. O 2, nem tanto. A gente é muito seletivo quando a gente lê Bíblia, né? A gente gosta só de texto que alisa o ego. Salmo 67, vamos lá? Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto. Tá bom. Se parasse aí, nós íamos ficar muito felizes. Mas quando você pede para Deus te abençoar, muito cuidado a partir de agora. Muito cuidado quando você pedir para Deus te abençoar. Primeiro que ele já te abençoa. Você, só pelo fato de você ser eleito, já é abençoado com a finalidade que já foi dita aqui. Mas o versículo 2 é o seguinte, para que eu peço para que Deus... Cadê o versículo dali? Sumiu. Faz um milagre aí, irmã. Essa. Agora o versículo 2, vamos lá? Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Presta atenção. Você não gosta de missões, não? Você não gosta de mandar dinheiro para um missionário que está lá longe, você nem conhece? Você não gosta de investir em missões? Você não gosta que fique falando de missões no púlpito? Você não é simpático a esse tema? Lamento te informar. Mas você também não gosta de ser abençoado. Porque quem quer ser abençoado faz missões. Fazer missões é a consequência da bênção. Seja Deus gracioso para conosco, nos abençoe, para que se conheça em toda a terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Quanto mais Deus te abençoa, mais você é responsabilizado para abençoar outros. Esse evangelho gostoso que você recebe aqui precisa ser proclamado em todo o mundo. Tem pessoas chorando hoje, nesse momento, ao redor do mundo, pessoas chorando por falta do conhecimento de Deus. Tem pessoas chorando porque não tem uma página sequer da Bíblia. E nós temos tudo isso com fartura, com abundância. E nós não nos importamos, e Deus me abençoa. Deus não vai jogar as suas bênçãos fora. As bênçãos de Deus são para que abençoados abençoem outros. Esse é o chamado de Abraão. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti e na sua descendência, obviamente, serão benditas todas as nações da terra. Meus irmãos, o assunto missões é o assunto mais recorrente da Bíblia. O versículo áureo da Bíblia, João 3,16, é missões. O médico David Livingstone, ele disse que esse versículo, Deus está dizendo assim, eu só tenho um filho e fiz ele missionário por vocês. Eu tenho um único filho e eu enviei como missionário. A palavra missionário quer dizer enviado. Então, todos nós somos enviados. João capítulo 17, o Senhor Jesus diz, como o Pai me enviou, eu também vos envio. Portanto, todos os eleitos precisam ser missionários. É uma contradição de termo dizer sou eleito sem ser missionário. Se você é eleito, você é missionário. Porque missionário não é só aqueles que saem para nações distantes, mas todos os que ficam para sustentar, todos os que ficam para evangelizar, todos os que ficam para testemunhar, todos os que ficam para orar, todos os que carregam o nome de Deus. Vós, porém, sois raça eleita. Para os cristãos, meus irmãos que são raça eleita, é preciso proclamar as virtudes. O a fim de você é a raça eleita para proclamar as virtudes de Cristo.
João Batista chamava os escribas e fariseus de raça também. Mas raça de quê? Raça de víboras. Ele diz, vamos ler, o texto é meio feinho, viu? O texto é meio feinho, mas é bom ler assim mesmo. Mateus capítulo 3, essa aqui é uma questão de identidade, identificação e de missão. Ou a gente diz que a gente é filho de Deus, eleito por Deus, e o servimos em missão, ou nós somos contraditórios. Olha como é que João fala isso. Mateus capítulo 3, versículos 7 e 9. O João é o João Batista, tá? Mateus 3, 7 a 9. Vamos ler? É feinho o texto, tá bom? Vamos ler? Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode ressuscitar filhos a Abraão. Suscitar. Versículo 10 também, não está? Vamos ler também o 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Meus irmãos, o texto é muito triste. Mas sabe o que é raça de víboras? São os fariseus, os hipócritas, os religiosos, aqueles que dizem que são, mas não produzem frutos que prove ser. São os hipócritas de todos os tempos, que se dizem cristãos, mas não tem nada a ver com a missão de Cristo. Lamentavelmente, a igreja, entre os cristãos, há um número muito grande, infelizmente, pessoas que se dizem cristãs, mas não entenderam nada do dever de casa. Não entenderam que ser cristão é ser raça eleita, é produzir fruto para Deus. Por isso que eu apelo aqui, e eu faço esse apelo a você que não ama missões, você que não ama fazer a obra de Deus, eu faço esse apelo a você. O texto diz aqui, se arrependa e produza frutos. Se arrependa, diz o texto, se arrependa. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. É notório o que Deus está fazendo aqui na Igreja Presbiteriana de Bauru, irmãos. E nós pregamos ontem à noite um culto de missões, nunca vão ser todos. Sempre vão ser alguns. Mas é tão triste que sejam só alguns que façam missões, quando a missão é para todos nós. É tão triste que a gente tem que fazer um departamento de missões, quando a missão é para a igreja inteira. É tão triste quando a gente tem que ficar apelando, e a gente sabe que quando faz missões a igreja prospera em todos os aspectos, mas muitos não estão produzindo frutos. E o texto diz, quando não se produz fruto, a árvore é maldita. Jesus, na última semana dele na face da terra, ele estava indo com os discípulos, indo e vindo de Jerusalém para Betânia. Ele dormia na casa de Marta, Maria e Lázaro. Todas as manhãs ele subia para Jerusalém, final do dia voltava. E numa daquelas subidas, talvez na quinta-feira, ele e os discípulos estavam indo, quando Jesus olhou para uma figueira bonita. A figueira era linda, frondosa, boa de se ver, árvore boa para se ver. E Jesus chegou perto daquela árvore e não tinha frutos. E Jesus simplesmente amaldiçoou aquela figueira. E aí, quando passaram no dia seguinte, os discípulos olharam, a figueira estava morta, murcha. E eles falaram, Senhor, você ouviu aquela figueira? Toda árvore que estando em mim não dá fruto é cortada. Mas a que dá fruto é podada para que dê mais fruto ainda. Meus irmãos, a missão de Deus é a mesma missão da igreja. Vós, porém, sois raça eleita. E raça eleita, meu irmão, significa que nós temos a mesma missão de Deus, a missio Dei. Significa que nós não temos que inventar uma nova missão. Significa que nós não temos que ficar inventando coisas para nos satisfazermos, girando em volta de nós mesmos. Significa que a nossa missão, o nosso esforço, deve ser para cumprir a missão de Deus. Essa missão que está nos textos da grande comissão, vários textos, Mateus capítulo 16, versículo 15, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ele não mudou de ideia para fazer isso até hoje. Marcos 16, 15, Mateus 28, 18 a 20, ide, portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não mudou nada até hoje.
A ordem continua, porque essa é a missão de Deus, missão que ele transmitiu a nós. No capítulo 28 de Mateus, ide portanto, ou seja, na minha autoridade, na minha capacitação, ide portanto, e façam discípulos de todas as nações. Ser raça eleita, meus irmãos, não é uma questão de pedigree espiritual, não. Ser raça eleita é ser um povo que produz fruto para Deus na proclamação, no querigma. Ser raça eleita não é uma questão de status, é uma questão de trabalho, é a natureza. Ser raça eleita é produzir fruto para Deus. Ser raça eleita é ter uma identidade, uma missão. Ser raça eleita é saber de quem somos, a quem servimos e a nossa utilidade na face da terra. Ser raça eleita é ser povo de Deus no meio do mundo. Um povo, eu uso um termo, mas ser um povo de Deus mundano. Povo de Deus no meio do mundo. É para que, no meio dessa geração pervertida e corrupta, a gente resplandeça como luzeiros. É para que, por mais que as pessoas estejam desesperadas e aflitas, que elas possam ver a esperança que há no povo de Deus, através do ensino, do testemunho do povo de Deus. Vós, porém, sois raça eleita. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor incline o nosso coração, para entender que nós somos isso sim, raça eleita sim, a fim de proclamar. Nós somos raça eleita, mas temos uma única missão, a missão de Deus, proclamar que Jesus Cristo é Senhor, anunciar Cristo, viver Cristo. Nós somos raça eleita, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o texto termina dizendo assim: vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós sim, que antes não havíeis alcançado misericórdia, mas agora fostes alcançados pela misericórdia de Deus. Meus irmãos, que o Espírito Santo fala no nosso coração nesta noite, para que entendamos que nós não temos vontade própria. Nós não podemos escolher, não tem um cardápio à escolha do crente para dizer assim: ah, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu faço, isso eu não faço. Isso aqui não é um supermercado, não. Não existem gôndolas à disposição para você escolher o produto que você quer, o que você quer, o que você não quer. Se você é raça eleita, você tem uma única missão: proclamar Jesus. Se você é raça eleita, você tem a única opção de fazer a missão de Deus. Nesse mês de agosto, a gente celebra um homem que fez isso, como se isso fosse algo extraordinário, e para nós, infelizmente, é porque só ele fez. Mas fazer missões devia ser a nossa missão todos os dias. A igreja seria muito mais rica, seria muito mais poderosa na face da terra, seria muito mais produtiva, se todos nós entendêssemos que nós somos raça eleita a fim de proclamar as virtudes de Cristo. Nós não teríamos nenhum departamento de missões, nós não temos que ter apelos aqui: faça oferta, faça isso, porque todo o nosso dinheiro, todo o nosso esforço, tudo que nós temos e somos, estaria sendo investido na missão, a missão de Deus. Que sonho é esse? Que o povo de Deus algum dia entenda que é raça eleita a fim de proclamar. Raça eleita para fazer da missão do Pai, a missão do Filho, a missão do Espírito Santo, a nossa missão. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Nessa noite eu quero convidar você a olhar com humildade a sua vida cristã. Olhar com humildade como você se encaixa nessa palavra que não é minha, é a palavra de Deus. Talvez te agrade muito o fato de pedir que Deus te abençoe. E não é pecado não, tá? Pode continuar pedindo. Só que lembre-se, se você quer ser abençoado, você vai ser cada vez mais abençoador também. A partir de hoje, quando você pedir bênção a Deus, diga: Senhor, mas eu também quero ser bênção. Senhor, me abençoe muito, eu vou abençoar muita gente também.
Ao invés de termos 11 missionários, queremos 22. Depois teremos 44. Depois teremos 88. E depois eu não sei fazer mais conta. Mas o fato é que nós teremos muitos missionários iguais à quantidade de membros nós temos na igreja. Construir um templo logo ali não vai ser mais uma dificuldade, porque todos seremos missionários. Dar dízimo para nós vai ser o mínimo, não o máximo. Servir a Deus e testemunhar vai ser um ato de alegria. E as pessoas vão olhar para nós na rua e vão dizer, você é de Deus, não é? Você é de Deus, porque você se parece com Deus. Você é de Cristo, não é? Porque as pessoas vão olhar para nós e vão perceber que a nossa identidade é a identidade de Cristo. A nossa missão é a missão de Cristo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Somos povo de Deus. Andamos como povo de Deus no meio do mundo. Deus escolheu um povo para ser bênção e referência para o mundo. Esta é a igreja do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando a igreja presbiteriana de Bauru, para que cumpra com fidelidade a sua missão. Os esforços do pastor para que a igreja faça missões deve ser transformado em algo muito maior da igreja ser missionária. Uma igreja missionária não precisa fazer missões, ela é missões. E aí, os apelos que às vezes incomodam tanto algumas pessoas não precisarão mais ser feitos. A igreja com alegria, como a igreja primitiva, com alegria, vai tornar tudo que é seu de Deus, porque tudo que é nosso é de Deus mesmo, mas nós achamos que é nosso. Uma raça eleita é uma raça que está completamente comprometida com seu Senhor. Vós, porém, sois raça eleita. Nós somos e servimos a Deus. Ó Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, o teu Filho bendito que morreu na cruz por nós, que nos comprou para o Senhor com seu sangue na cruz, para que nós, eleitos, escolhidos, separados, sirvamos a Ti. O Senhor Jesus, que cumprida a sua missão na face da terra, confiou tudo à sua igreja, até aquele dia em que irá de voltar para levar a sua igreja, que como noiva ataviada para o seu esposo se prepara para a volta gloriosa de Jesus. Deus e Pai, em nome de Jesus, nesta noite, nós te pedimos, aplique a Tua palavra no nosso coração. Que nós não saiamos daqui assustados por sermos raça eleita, mas saiamos daqui cheios de júbilos por sermos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo do Senhor. Que nós nos alegremos com a nossa missão a fim de proclamarmos as virtudes, as coisas boas, o poder, a presença, o propósito de Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos luz no mundo, como Jesus é a luz do mundo. Ajuda-nos a sermos sal da terra, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos para com aqueles que se perdem nesse mundo fétido. Ajuda-nos a ser o bom perfume de Cristo, Senhor. Ó Deus, que essa igreja que está reencontrando com a graça do Senhor a sua missão, que ela de uma forma perfeita e maravilhosa, que ela se enquadre totalmente na missão do Senhor. E que o Senhor traga mais gente para cá, mais gente que ame, mais gente que queira servir, mais gente que queira fazer a missão, que o Senhor levante um grande exército nesse lugar, um exército preparado para ser combatente das trevas, um exército que, com a sua própria luz, espanque as trevas da face da terra. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Nós oramos
e te agradecemos e te bendizemos no nome maravilhoso de Jesus, no nome precioso de Jesus, o teu amado Filho, o nosso bendito Salvador, aquele que contigo e com o Espírito Santo vive e reina, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém e amém.